Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Salmo 46:10. Essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Essa é a mensagem que a gente precisa tanto ouvir nesse tempo de tanta incerteza. Essa é a lição que Elias teve que aprender na jornada de fé dele. Semana passada a gente conversou já um pouco sobre essa jornada daquele grande homem, sobre o aprendizado dele, sobre aquele momento de grande crise que ele estava passando. Tão diferente do nosso hoje, tão diferente da situação que a gente está, mas ainda assim uma vida e um momento e uma lição que podem nos ensinar grandes coisas também. Elias estava no pior momento da vida dele, nesse momento de maior incerteza, nesse momento de maior medo. Ele corre para o monte de Deus, ele corre para aquele lugar onde Deus já tinha se manifestado tantas e tantas vezes. Ele corre para lá porque ele precisava ter um encontro com Deus. Ele e o Pai. E ele teve esse encontro. E hoje a gente quer aprender o que aconteceu lá. Hoje a gente vai ver o que mudou a vida desse homem. Do quanto Deus surpreendeu aquele homem de Deus e do quanto Deus pode surpreender cada um de nós também. Entra comigo nessa jornada, entra comigo nessa história e deixa Deus falar contigo nesse dia. Abre comigo o livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19, ali no versículo 9, começa a nossa história de hoje. Sugiro que você pause esse vídeo, abra a Bíblia, para que você possa prestar bastante atenção nessa história. E aí, quando você estiver aberto, continue esse vídeo. Vamos começar ali, versículo 9. Versículo 9, então, Deus fala para Elias: O que você faz aqui, Elias? O que você faz aqui, Elias? A história começa com Deus questionando aquele homem, questionando a postura dele, questionando o que ele fez. Ele foi para aquele monte, o Monte Sinai, o monte conhecido da história do povo de Deus, mas Deus não tinha mandado ele para lá. Tanta coisa que a gente faz hoje também e Deus não foi quem mandou a gente fazer. Tantas atitudes, mesmo na nossa rotina, no nosso dia a dia, que a gente faz por conta própria. Elias fez isso também. Elias era simples, limitado como qualquer um de nós. E Deus questionou aquele homem. E Elias permitiu que Deus o questionasse a sua atitude, que entrasse na vida dele. E a primeira pergunta que eu quero te fazer hoje é se você vai deixar Deus questionar as tuas atitudes também. Deixar Ele mudar a tua vida. Esse é o primeiro passo dessa história, desse homem. Esse é o primeiro passo que a gente precisa ter também no nosso relacionamento com Deus. Deixar Ele entrar, deixar Ele ser Senhor e Mestre da tua vida. Deus surpreendeu aquele homem, simplesmente questionando o coração dele, questionando as suas atitudes, e aquele homem deixou Deus trabalhar na sua vida. E eu te convido a deixar Deus trabalhar também, e perceber tudo que Ele tem a te oferecer, tudo que Ele tem a agir no teu meio, nesses dias agora. Vamos continuar ali no versículo 10, quando Elias então responde a pergunta de Deus. Deus não fala ao vento simplesmente. E ele, Elias, respondeu: Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. O medo falava mais alto na vida daquele homem. E o medo tomou conta do coração dele. Elias tinha fugido por muito tempo. Ele foi do norte do país até o sul e foi para uma região completamente desconhecida, que ele só ouvia falar de histórias lá do passado. Mas percebe como esse medo que fez ele fugir colocou uma solidão na cabeça dele, uma solidão que só existia ali na cabeça dele. Como ele diz que ele estava completamente sozinho e que todos tinham abandonado Deus. Semanas atrás ele tinha ouvido de um outro profeta chamado Obadias que tinha pelo menos mais 100 profetas que estavam guardados, que permaneciam fiéis. Ele sabia que existiam essas pessoas, ele sabia que ele não estava sozinho, ainda assim o medo tomou conta e ele deixou isso acontecer. E na cabeça dele não tinha mais ninguém. Quantas vezes você se sente sozinho também? Quantas vezes você deixou o medo tomar conta? A ansiedade, a inquietação, talvez no seu coração você esteja sozinho também, mas você não está.
Deus tem guardado tantas pessoas e Deus tem agido nos nossos dias também. Com certeza você tem alguém para quem ligar, alguém com quem conversar. É verdade que é difícil a gente se encontrar presencialmente hoje. Eu queria muito estar com vocês, podendo ter os nossos momentos de culto de novo. Mas isso é o que a gente tem hoje. E é presente de Deus. E é um meio de graça que Ele tem nos dado para a gente poder caminhar juntos. À distância, mas a gente pode conversar, a gente pode se aproximar por esses meios também. Outra coisa que fica muito clara aqui é a decepção de Elias com tudo o que estava acontecendo. Percebe que ele tinha medo, se sentia sozinho e estava profundamente decepcionado. A coisa não estava acontecendo do jeito que ele queria. Ainda assim, quando a gente olha para essa história, para os capítulos anteriores, ali de 1 Reis, capítulos 16, 17, 18, dá para perceber que Deus já tinha feito muitas coisas. Já tinha alimentado ele no deserto, os corvos vinham e traziam comida para ele. É um negócio muito estranho. Ele tinha ficado um tempo na casa de uma viúva, a viúva de Sarepta, da região chamada Sarepta. Tinha alimentado aquela viúva, o seu filho, no meio de uma grande, grande seca, pior do que qualquer uma que a gente já viu. O filho daquela viúva tinha morrido nesse tempo, e através de Elias ele voltou à vida, ele ressuscitou, grandes coisas já tinham acontecido. Poucos dias antes dessa história que a gente está lendo hoje, Deus tinha chamado então Elias para mostrar que ele é Deus, para mostrar perante todo o povo de Israel que tinha abandonado o Senhor, que Ele é o único Deus, Ele é o único Senhor. Deus tinha eliminado vários outros profetas que não eram de Deus, que estavam levando o pessoal a se rebelar, a ir por outros caminhos, caminhos de morte, de destruição. Deus já tinha feito grandes coisas. Ainda assim não era do jeito que Elias queria, não era do jeito que ele esperava. Quanta coisa não é do jeito que você espera, do jeito que nós esperamos. Ainda assim Deus estava agindo. E era isso que Elias precisava aprender aqui. O desabafo daquele homem mostra as expectativas frustradas que ele tinha. Talvez você tenha muitas expectativas frustradas também. Talvez você gostaria que tantas coisas fossem diferentes agora. Coloca isso diante de Deus. Mesmo que o teu coração esteja triste, inquieto, coloca isso diante do Pai, como esse homem fez também. Vamos continuar a nossa história. Dá uma olhada ali no versículo 11, quando Deus fala então para Elias: saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Percebe o começo ali: saia e ponha-se diante de mim no monte. A primeira coisa que Deus pede para Elias é que ele dê um passo de obediência. Antes de Deus se manifestar, antes de Deus fazer qualquer coisa, ele exige daquele homem que ele dê um passo de fé, ou seja, um passo de obediência. Tantas vezes a gente espera que Deus se manifeste, que Ele se revele, que Ele faça grandes coisas, que Ele cumpra aquilo que a gente espera, e a gente fica passivo, simplesmente esperando. E o que Deus faz é pedir de nós um passo de obediência. Não que Ele precisa da nossa obediência para agir, mas obediência é a maneira da gente colocar em prática a nossa fé, e abrir os nossos olhos e abrir o coração para aquilo que Deus já está fazendo e a gente nem se dá conta tantas vezes. A história continua ali, então, depois do forte vento, depois do terremoto, houve fogo, ali no versículo 12, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Vento, um forte vento, terremoto e fogo. De novo, grandes coisas estavam acontecendo. Imagina um vento tão forte que estava abalando aquele monte, um monte antigo já e bem conhecido. Terremoto e fogo ainda se somam a tudo isso. Grandes coisas. Com certeza colocou muito medo naquele homem que tinha que se colocar diante da caverna, que tinha que sair do seu esconderijo. Mas Deus não estava ali. Deus simplesmente não estava ali.
E a gente se surpreende com grandes coisas, a gente espera grandes números, a gente espera que alguma coisa aconteça e a gente fica olhando para as notícias, esperando que algo se mova, que algo se transforme, que a situação mude, que talvez que ela volte ao normal, que aconteça alguma coisa. E talvez tem tantas coisas acontecendo, mas não quer dizer que são junto de Deus também. Vento, terremoto e fogo. E a gente espera grandes números, a gente espera grandes feitos. E age como se eles viessem de Deus. E a gente tenta produzir essas coisas. Talvez para tentar tomar o lugar de Deus. Mas Elias percebeu que mesmo diante dessas grandes coisas, Deus não estava ali. E a história continua então, ali no final do versículo 12, e depois do fogo veio um suave sussurro. Na sua versão talvez esteja escrito que veio um cicio, uma brisa suave e tranquila. A tradução mais certa que a gente pode ter aqui, o que Elias percebeu naquele momento, é o que a Bíblia coloca como um breve som do silêncio. São exatamente essas palavras que estão escritas no texto original. Um breve som do silêncio. Que expressão estranha é essa? Um breve som do silêncio. Ainda assim foi ali que Elias percebeu a presença de Deus. E a gente percebe pela continuação da história que Deus se manifestou nesse breve som do silêncio. Na quietude, na calma, na tranquilidade, Deus estava agindo. Deus estava se manifestando, se revelando àquele homem. E não quer dizer que Deus sempre vai agir assim, mas a gente percebe em tantos momentos, como no breve som do silêncio, aqueles que param para escutar, aqueles que param para prestar atenção, são capazes de perceber o agir, o mover de Deus na sua vida e em toda a realidade ao seu redor. Elias aceitou o silêncio como algo vindo de Deus. Ele percebeu que Deus estava agindo através do silêncio naquele momento. Isso não foi fácil para ele, não é fácil para nenhum de nós. A gente percebe toda essa situação de pandemia e a gente não sabe o que fazer nesses momentos. E a gente se entope de notícia, de informação, e um excesso de informação nessas horas. Porque a gente quer ver Deus agindo de alguma maneira, a gente quer encontrar uma luz no fim do túnel de tudo isso. E mesmo que a gente não consiga mudar a realidade ao nosso redor, a gente quer o máximo de informação e tanto quanto possível, para se a gente não conseguir mudar a realidade, pelo menos a gente conseguir controlar a nossa própria vida nesse meio. Eu sei que eu fiz isso de maneira muito forte nesses últimos dias, sem saber muito que informação confiar e de onde ir, toda aquela curva de crescimento que a gente tanto ouve. E como não dava para confiar na informação de lugar nenhum, eu montei minha própria planilha aqui em casa, pegando os números de cada dia, traçando a reta, tentando imaginar a situação, tentando prever alguma coisa, tentando saber o que vem pela frente. Mas pensando nessa palavra, pensando no quanto o silêncio foi importante para aquele homem, no quanto o silêncio é importante para nós, essa semana eu tive que excluir essa planilha, porque eu percebi que eu estava tentando ter controle sobre algo que não pertence a mim. Mesmo que a gente não consiga mudar a realidade, a gente tenta ter o máximo de informação, saber o que está acontecendo precisamente, para pelo menos poder exercer o nosso controle na nossa própria vida. Saber o que fazer e como fazer nessas horas. A gente precisa saber o que está acontecendo para exercer a nossa vontade nessa bagunça, poder encaixar a nossa vontade ali dentro. Mas não é assim que Deus age. Aqui e em tantos outros momentos, Deus operou simplesmente através do silêncio. E Elias teve que entregar o controle da vida dele para Deus. Jesus percebeu esse silêncio de Deus também. Em vários outros momentos e mais do que qualquer outro homem, Jesus percebeu que Deus agia através do silêncio e deixou o controle nas mãos do Pai. A gente caminha agora para essa semana da Páscoa, a semana da Paixão, e nessa semana teve 2 momentos que Jesus viveu esse silêncio de maneira muito profunda. A primeira vez foi na noite em que ele foi traído, ele foi para um jardim chamado Getsêmani, junto com seus discípulos. E naquele jardim ele pediu 2 vezes para o Pai: se possível, afasta de mim esse cálice.
O cálice de Deus era a expressão que o povo usava como o castigo, a dor que vem do castigo de Deus. Jesus sabia o que ele tinha pela frente, ele sabia a morte que ele ia vivenciar, e ele sabia a dor que ele ia suportar, e quão insuportável era aquilo. E ele pede para o Pai: se possível, afasta de mim esse cálice, mas que se faça a tua vontade e não a minha. E a única resposta que ele teve do Pai foi o silêncio. Nas 2 vezes que ele pediu, a única resposta que ele teve foi o silêncio. No dia seguinte, lá na cruz, quando ele estava suportando então essa dor, de fato, quando ele estava passando por aquele momento de agonia, prestes a morrer no pior momento de todos, Jesus clama: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Por que o Senhor não olha para mim? E de novo, a única resposta que ele recebe é do silêncio. Mas percebe que na noite anterior, lá no jardim, foi o silêncio de Deus que deu força para aquele homem, para o nosso Salvador, suportar aquelas horas que vem pela frente. E ali na cruz foi o silêncio do Pai, naquele silêncio e na morte de Jesus, que Deus operou salvação para todos nós. Jesus passou pela morte, Jesus passou pelo silêncio de Deus, por esse sentimento de abandono, para que a gente não precise passar mais pela mesma coisa, para que mesmo no silêncio a gente possa confiar que Deus está ali, de que a gente não foi abandonado, de que a gente não está sozinho, como tantas vezes a gente acha que está. Dá uma olhada como é que continua a história agora. Vamos ali para o versículo 13 e 14. E percebe como Elias viveu esse silêncio e como Deus estava ali agindo sim. Versículo 13, então, quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? De novo o pai estava questionando aquele homem. E Elias mais uma vez responde: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Elias respondeu exatamente igual antes. São exatamente as mesmas palavras. E aqui a gente percebe que mesmo Deus operando através do silêncio, Elias reconheceu que Deus estava ali, que aquele encontro que ele tanto almejava estava acontecendo. Ainda assim, a transformação no coração daquele homem demorou. Não aconteceu ali já. Ali eram simplesmente os primeiros passos. E a transformação para nós também demora tantas e tantas vezes. Muito mais do que a gente gostaria, muito mais às vezes do que a gente imagina. Mas esse encontro foi o primeiro passo para que Elias pudesse viver uma nova história. Para que aquele Deus que já tinha se manifestado tantas vezes, com tantas coisas grandes, para que Elias pudesse perceber intimidade e profundidade através daquele tempo de silêncio. Continua ali no versículo 15 agora. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Hazael como rei da Síria. Volte para o caminho por onde você veio. A nossa vida um dia vai voltar ao normal. A gente vai voltar a como as coisas eram antes. A gente vai precisar voltar à nossa rotina uma hora. A pergunta é como que a gente vai mudar. A sociedade já não vai ser mais a mesma. A pergunta é se a gente vai ser transformado também. Se você vai permitir que Deus te transforme e te prepare para essa nova realidade que a gente tem pela frente. Vamos para o versículo 16 agora. Depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Elias estava preocupado com agora, assim como a gente se preocupa também com o nosso hoje, para esse momento de agora, com o imediato. Mas Deus já está olhando lá para frente. Elias estava preocupado com o que Deus ia fazer na sua vida, com o que mais poderia e tinha que acontecer. E Deus já estava preparando até mesmo o sucessor dele, Eliseu,
Uma das coisas mais complicadas dessa situação de agora é que a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe o que a gente tem pela frente. E talvez tenha que ser assim por um tempo. Vai saber quanto tempo a gente ainda tem nessa situação que a gente não... que a gente está perdido, simplesmente. E nesse sentimento de impotência. Mas a gente pode confiar que Deus está acima de tudo isso. Ele enxerga a situação toda, enxerga para muito além dela. E já está nos preparando, e a gente pode se deixar ser preparado para o que vem depois também. Dá uma olhada no versículo 17 agora. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. Esse é o pior versículo de todos para mim. Eu confesso que, olhando essa história, eu já conhecia ela um pouco antes. E eu lembrava que era uma história tão bela, era um encontro pessoal daquele homem com o pai. E Deus agindo de uma maneira surpreendente na vida daquele homem e transformando o coração dele. Mas aí vem esse versículo agora. E aqueles três que Elias tinha que preparar: Azael, Jeú e Eliseu. Através desses três, tantas pessoas iam perder a vida. Através da espada desses três homens, Deus ia trazer juízo para tantas pessoas. E a gente olha para esse versículo 17 e ele parece só confirmar essa visão que tantas pessoas têm de um Deus que é um juiz vingador, cheio de ira e de raiva e que só quer castigar as pessoas. E a gente olha para esse versículo e parece ser exatamente isso. Mas uma coisa que a gente pode perceber aqui é que para várias pessoas serem salvas, alguns precisavam viver a morte. Sim, alguém precisa morrer para trazer salvação. E o nosso primeiro instinto é pensar naquelas pessoas que se rebelam, que se opõem e vão contra a obra de Deus. Pensa naquelas pessoas que mais atrapalham que ajudam. Pensa naquelas pessoas que incomodam, que são sempre do contra, daquelas pessoas que parece que não fazem nada, daquelas pessoas que agem como Jezabel nessa história, a mulher do rei Acabe, que inclusive perseguiu e humilhou as pessoas que estavam tentando amar e servir a Deus. Pensa naquelas pessoas que parece que não tem jeito, que nada resolve. Sabe o que Deus faz com essas pessoas? Ele ama cada uma delas e fez isso entregando o próprio Filho para morrer no lugar de cada uma delas, assim como ele morreu no meu lugar, no teu lugar. É estranho pensar que alguém precisa morrer para trazer salvação para outros. E isso é verdade. Só que não são as pessoas que a gente não gosta, não são as pessoas que vão contra aquilo que a gente acredita. Quem morreu para trazer salvação foi o próprio Filho de Deus, no teu, no meu lugar, no lugar de cada pessoa, seja ela uma pessoa de bem ou de mal, como a gente gosta de falar. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus. De alguma maneira, todos nós já atrapalhamos a obra de Deus. Seja pelo nosso orgulho, seja pelo amor ao dinheiro, seja pelo nosso medo, seja pela preguiça mesmo. Todos nós já nos opomos a Deus em algum momento e a gente faz isso tantas e tantas vezes. Mas Deus ama cada um de nós e entregou o próprio Filho para que aquele sofrimento que Jesus teve que suportar, que a gente não precise passar por ele. Toda essa pandemia agora é um lembrete do quanto a vida humana é frágil, é limitada. E a gente tem medo da morte, a gente não gosta de falar dela. E a gente tem medo porque a gente não sabe o que vem depois. Mas eu quero te dizer que a gente não precisa ter medo, porque seja como for a morte, seja através dessa doença, seja de qualquer outra maneira, seja nesse ano, seja daqui a 50 anos, a morte não é mais capaz de nos afastar do Pai. Ao contrário, é através da morte que a gente vai poder estar mais perto dele ainda. E esse momento de agora é só um lembrete de que a vida aqui é limitada mesmo, de que nem tudo vai ser perfeito. Mas a gente pode esperar para aquele dia o nosso encontro pessoal com Jesus. Quando Jesus voltar, e a gente vai ter uma eternidade ao lado do Pai, de alegria, de paz. Jesus teve que suportar esse silêncio e Elias teve que suportar esse silêncio naquele momento.
de coisas que ele não entendia, de coisas que pareciam não fazer sentido para ele. E o silêncio dá medo. E o silêncio incomoda a gente, porque a gente não sabe onde que a gente está nessas horas. Mas saber que Deus está perto, saber que Deus agiu através de Jesus, nos permite ficar com o coração tranquilo, nos permite ter paz de novo, mesmo nas horas de silêncio, mesmo quando a coisa parece que não acontece, mesmo quando a gente gostaria que tudo voltasse ao normal e simplesmente não volta. A gente pode se aquietar e se acalmar nesse silêncio de Deus, nesse breve som do silêncio, e saber que Deus está ali, que mesmo que a gente não consiga ouvir Ele está perto e continua nos amando e cuidando de cada um de nós. Jesus mesmo disse: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essa hora da gente descansar no Pai. Não descansar nas notícias, não esperar que alguma coisa grande aconteça, porque talvez aconteça, talvez não, a gente não sabe e está fora do alcance das nossas mãos. Mas a gente não precisa disso. A gente não precisa do vento, do terremoto e do fogo acontecendo para abalar o mundo. A gente precisa descansar no Pai. A gente precisa se entregar a Jesus e deixar Ele tomar conta do nosso coração. Por isso, o meu convite para ti é que nesse mês de abril você separe um dia, cada semana, para descansar em Jesus. Carol e eu, a gente fez isso semana de ficar algumas horas sem ver notícia nenhuma. Não tem problema em ver a notícia, mas a gente se torna viciado nela, a gente se torna dependente dela. Essa semana, segunda-feira, eu tive um dia que da manhã à tarde à noite, nada de notícia. E foi tão bom. E foi tão bom. Porque deu para acalmar o coração, deu para descansar de novo no Pai. Separe esse dia, separe esse tempo de silêncio para poder de novo cultivar a esperança no teu Deus, para poder esperar nele mais uma vez e não nos grandes feitos que a gente espera por aí. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Essa é a mensagem que Elias teve que ouvir, é essa mensagem que a gente precisa ouvir e lembrar mais uma vez. Por último, vamos olhar ali o versículo 18. No entanto, diz Deus, preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. No entanto, preservarei 7.000 em Israel. A gente acha que está sozinho, a gente não sabe o que tem pela frente, a gente gostaria de voltar ao normal. E a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Mas a gente sabe que Deus está levantando de novo um povo. 7.000 naquele momento, tantos mais agora. E de novo o povo de Deus vai ser restaurado, de novo o povo de Deus vai poder voltar e honrar e amar e servir esse Deus tão bom que a gente tem. Minha pergunta é se você vai fazer parte desse povo. É se você vai deixar de novo Deus te levantar. Se você vai deixar Deus falar através desse breve som do silêncio. Se você vai separar esse tempo para deixar Deus te preparar para quando grandes coisas acontecerem de novo. Não do jeito que a gente espera, mas do jeito que Deus quer. Que Deus te abençoe nessa caminhada. Que Ele guarde e cuide de cada um de nós. Amém.